Aleluias! Quantos estão felizes nessa manhã? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Amém? Glórias a Deus por isso. Nós estamos felizes com Jesus, é muito normal. Agora Jesus estar feliz conosco, que é a grande pergunta. Amém? E isso é que nós precisamos buscar. Jesus estar feliz conosco. Eu quero começar hoje com algo que eu ouvi, que achei muito interessante. Para a gente descontrair um pouquinho, porque a mensagem que eu tenho hoje é uma palavra bem técnica. Para a gente dar continuidade ao assunto que nós vamos falando sobre o Espírito Santo. É uma palavra bem técnica. E eu não estou preocupado se você vai dar aleluias ou glórias a Deus. A minha grande preocupação aqui hoje é que você se encha o seu coração da palavra do Senhor, e que você possa refletir na vida, que nós possamos refletir a grandeza do Senhor, aquilo que Deus fez para nós, aquilo que Deus continua fazendo por nós. O que Deus fez por nós é uma coisa, o que Deus continua fazendo por nós é outra, e nós não somos merecedores de nada que Deus tem feito por nós, e que Deus continua fazendo. Você crê que Deus continua fazendo grandes coisas na sua vida? E você está preparado para que Deus faça grandes coisas na sua vida? Então abra o seu coração, porque só assim Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Se você manter o seu coração fechado, Deus não vai fazer grandes coisas na sua vida, nem na minha e nem na nossa. Amém? Então, como eu estava dizendo, eu quero começar com algo que eu achei muito interessante. Eu ouvi dizer que um certo pastor tinha terminado um sermão bem poderoso sobre autocontrole. Ele, bem consternado, ele começou a dizer, aquele sermão que ele sabia que ia impactar a igreja, que ia trazer algo para a igreja bem forte mesmo, e ele disse o seguinte: se eu tivesse toda a cerveja do mundo, eu jogaria no rio. E ele disse ainda assim, falando com mais ênfase, ele disse, se eu tivesse todo o vinho do mundo, eu jogaria no rio. Mas ele não se contentou de dar só essa ênfase, ele gritou depois assim, se eu tivesse todo o uísque do mundo, eu jogaria no rio. E assim que ele terminou de fazer o sermão, ele procurou o líder de louvor para poder preparar as músicas, as quais se adequaria melhor àquela mensagem, e ele perguntou para o líder de louvor, tem alguma música que se adequaria melhor a essa mensagem, que falaria sobre mergulhar nas águas do rio? Ninguém entendeu. Glória a Deus por isso, que ninguém entendeu. Amém? Então diga comigo, se você assim crê, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu creio em que tudo que nela está escrito. E eu procuro viver o que ela me ensina. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, ele queria mergulhar no rio porque ele jogou toda a bebida lá, viu? Por isso que ele queria mergulhar no rio. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero falar para vocês hoje, e o título que eu quero dar essa mensagem é Outro. Outro exatamente igual. Amém? E eu quero me basear no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 16 e 17. Quando a irmã Rosângela falou aqui do João 14, 21, eu falei assim, será que ela vai ler o versículo que eu vou ler? Mas glória a Deus por isso, estaria bem encaminhado, já estaria dada a introdução, né? Então eu quero que vocês procurem aí, eu estou lendo na NVI, 14, 16 e 17, e a minha Bíblia diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Vira para o seu irmão e diga assim, outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, vira para o seu irmão e fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas você o conhece, pois ele vive com você e estará com você. Amém? Você quer uma promessa maior do que essa na sua vida? O Espírito da verdade viver com você, dentro de você, para você e por você. Se Deus não falasse mais nada hoje, nós estaríamos aqui satisfeitíssimos, porque só esta promessa que Deus, que Jesus nos prometeu, já é o suficiente. Outro, como eu dei esse título, outro, eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra outro.
Outro, essa palavra significa biblicamente alguém em qualidade exatamente igual àquele a quem se faz a comparação. Outro ajudador, o consolador. Consolador no grego quer dizer paracletos ou paráclitos, não sei qual que a pronúncia perfeita, correta, significa chamado, convocado a estar do lado de alguém que pleiteia uma causa de outro perante um juiz, um conselheiro, um assistente legal, um intercessor, um advogado. Você está vendo tudo que Jesus nos deu? Você consegue classificar tudo que Jesus enviou para nós? É impressionante a abrangência dessa palavra. Jesus disse, igual a mim, que será intercessor de vocês na minha ausência. Olha o que Jesus está dizendo, eu vou enviar alguém para dar continuidade àquilo que eu comecei, pois o que eu comecei, alguém tem que continuar até que eu volte. É isso que Jesus disse. Eu não entendia esse texto até há pouco tempo. Vou dizer para vocês que eu não entendi esse texto até um mês atrás ou menos. O porquê que eu não entendi esse texto? Porque eu não aprendia o que significava a palavra outro. Quando eu descobri o que significava a palavra outro, eu descobri ouvindo, né? A palavra outro fala de alguém igual em qualidade. Eu não conseguia pensar no Espírito Santo como alguém igual a Jesus. Eu já disse na outra vez aqui que eu pensava que o Espírito Santo era como se fosse um pneu step. Você só usava quando o pneu principal, nesse caso Jesus, furasse e você colocava o step ali. Mas se você tivesse tempo de chegar até a borracharia antes de trocar o step, você nem usava o step. Usou, cortou, esqueceu. E eu estava virando quase um unicista, falando toda a minha oração era direcionada a Jesus, ao Deus. E esquecendo que Jesus prometeu de enviar um outro igual a Ele em qualidade e essência. Com todos os poderes, para poder estar dentro de mim, dentro de você, comigo, com você, o tempo todo. E eu pensei aqui e falei assim, meu Deus, olha o que eu estou perdendo. O que Jesus mandou para mim, enviou para mim, Ele está aqui dentro de mim. Ele está comigo todo o tempo. E eu não estou dando vazão a isso. Eu não estou me entregando a minha vida e me colocando à disposição deste outro que Jesus enviou. Que é o mesmo, que é a essência. Vamos um pouco mais à frente. Eu quero que você abra comigo em João 16, do 12 ao 15. Nós vamos ler João 16, do 12 ao 15. Olha muito bem o que Jesus está falando. Isso é muito fácil de guardar. João capítulo 1, versículo 1. João 3, 16. João 14, 16. João 16. Quase que dá uma rima. O mesmo assunto que Jesus está falando. Eu vou esperar você encontrar, só para você acompanhar comigo. Olha o que Jesus disse. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Jesus falou em uma verdade? Não, em toda a verdade. Ele não falará por si, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Meu Deus, olha o que nós estamos perdendo, gente. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Gente, nós estamos, como se diz o ditado, com a faca e o queijo na mão. E nós estamos passando fome. Nós estamos com um barril de água mineral na mão e estamos com sede ou tomando água rota. Não sei se vocês sabem o que é água rota, é água suja, né? Eu fiquei assim, olha, ontem eu levantei, fui à academia, quando cheguei a Rosângela já tinha saído, eu cheguei, era 9 algumas coisas, e não saí de casa o tempo todo pensando nisso aqui. Falei assim, meu Deus, só pensando o que é que eu estava fazendo comigo, o que é que eu estava perdendo.
Aqui Jesus volta a falar do mesmo assunto. Olha, ele está falando que o Espírito Santo lhe ia entregar tudo aquilo que ele não poderia comunicar naquele momento. Por que ele não poderia comunicar? Porque as pessoas, os apóstolos, os discípulos não estavam preparados ainda para receber tudo. Eles não tinham ainda sido revestidos do Espírito Santo. Por isso que ele diz: ficais em Jerusalém. Basicamente, eu quero que vocês pensem com a mentalidade de hoje. Vamos pensar assim: Jesus está dizendo que o Espírito Santo não vem para o mesmo nível ou algo inferior. Ele está dizendo que o Espírito Santo virá para nos promover a um nível maior de entendimento e de capacidade. Por isso que Jesus disse que vocês farão as obras maiores. E eu falei assim: gente, como nós vamos fazer as obras maiores que Jesus? Mas aqui o próprio Jesus está dizendo para nós: olha como vocês podem fazer. É se abrir, se entregar ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, para você ser promovido num patamar superior. Não é ficar no mesmo nível, não, é aqui embaixo ou aqui em cima, não, é subir e subir. Nós precisamos olhar para a obra do Espírito Santo como alguém que não apenas vai continuar, mas vai nos levar a esse nível, o qual Jesus quer que nós chegamos. Jesus não mandou o Espírito Santo para nós ficar aqui no mesmo nível, não. Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim e de você, para nós alcançarmos um patamar, um nível diferente de vida. E esse nível de vida, nós estamos muito preocupados com o que vamos conseguir. Se eu vou conseguir ter uma casa, um apartamento, um carro, o que eu vou conseguir para amanhã? E Jesus está dizendo: o que vocês precisam para estar num patamar superior ao que vocês vivem, está dentro de vocês. Acorda Ele. Aquilo que Jesus começou a fazer em nós, só o Espírito Santo vai terminar. Amém? Na Bíblia tem uma parábola muito linda e também interessante que Jesus contou. A parábola do bom samaritano. Todo mundo sabe a parábola do bom samaritano de cor. A palavra de Deus é muito rica e nós precisamos prestar muita atenção com todos os detalhes, pois até uma simples vírgula na palavra de Deus pode dizer muita coisa. É interessante que às vezes tem um assunto na Bíblia que está todo espalhado, um assunto que a gente quer. Você tem que ir de Gênesis a Apocalipse para poder encontrar aquele assunto, para poder resumir, fazer um quebra-cabeça e resumir. Mas, no meu ponto de vista, a parábola do bom samaritano, ela tem tudo. O texto resume tudo. Tudo que nós precisamos saber dentro daquela parábola está ali. Nós não precisamos ir a local nenhum, porque ele está ali. A Bíblia diz que o samaritano, a parábola do samaritano, a Bíblia diz que o samaritano descia de viagem, não é isso? Mas aqui antes do samaritano, que ganhou o título da parábola, é bom a gente lembrar que a Bíblia fala de um homem, que quando seguia a viagem, ele ia de Jerusalém para Jericó, não é isso? A Bíblia diz que ele foi assaltado. Os assaltantes não só tiraram a roupa dele, mas o espancaram e deixaram quase morto. É o único local da Bíblia que tem essa palavra quase morto. Não existe outro. Quer dizer que ele não estava morto, mas ele não tinha condições de se levantar sozinho, de pegar a direção e de ir embora. É mais ou menos como hoje nós trazemos um estado de coma. Uma pessoa, quando está no estado de coma, ele não tem condições de levantar, não tem condições de fazer nada. Precisa que sejam feitos para ele. E o texto diz que ele descia por aquele caminho. Em primeiro lugar, vem um sacerdote. E o sacerdote viu o samaritano, viu o homem lá espancado. O sacerdote faz o quê? Passou de lado. Segundo, vem o levita. E o levita faz a mesma coisa, passa de lado. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que vem o samaritano, no qual nós classificamos de bom. E o que ele fez? Socorreu o homem, né? E a Bíblia diz também que ele aplicou nas feridas desse homem óleo
né? Aplicou vinho e colocou sobre o próprio animal, levando para a hospedaria, dormiu com ele, de manhã, pagou o hospedeiro e disse para o hospedeiro o quê? Cuide dele até que eu volte. Não é isso? A história de Jesus, que Jesus queria contar, não é só sobre esse samaritano. Não é só simplesmente sobre um cara que foi espancado. O que Jesus queria falar ali também era sobre amar ao próximo. O nosso amor com o próximo. E alguém querendo se desculpar pergunta assim: qual que é o meu próximo? Quem é o seu próximo? E Jesus basicamente nessa parábola, ele está dizendo que o próximo é a bola da vez. O próximo não é o seu vizinho que mora do seu lado. O próximo não é o seu esposo nem a sua esposa. Não é aquele que você convive com ele todo dia no trabalho. O próximo é aquele que precisa de sua ajuda e que você está ali. Este é o seu próximo. Independente se você o conhece ou ouviu, ou independente de quem ele seja, cor, raça, religião, nação, é o seu próximo. Já notou tanto que nós falhamos? Porque muitas das vezes nós pensamos que o nosso próximo é o nosso vizinho, é o nosso amigo, é o nosso familiar. Mas Jesus está dizendo aqui que o nosso próximo é a bola da vez, é aquele que você encontra. Jesus poderia ter só explicado isso e acabado a parábola, mas ele recheou essa parábola de muitos significados que o povo daquela época entendia muito bem, né? Quando Jesus fala de Jericó, fala de Jerusalém e Jericó, a parábola fala, talvez isso não significa muita coisa para nós. Jericó, Jerusalém, né? Mas vamos pensar também com a mentalidade de hoje, porque muitas das vezes nós associamos a cidade com as coisas da cidade. Por exemplo, se eu falo aqui de Rio de Janeiro, vocês pensam de quê? Corcovado, Cristo Redentor, não é isto? Arrastão, bala perdida, né? Tudo depende do tipo da história que você ouviu daquela cidade. Se eu falo do Rio Grande do Sul, as pessoas vão lembrar o quê? Churrasco, vinho, não é isso? Chimarrão. As cidades acabam ganhando significados com aquilo que representam. E quando Jesus fala que o homem saiu de Jericó, ele está falando que ele saiu da cidade que era reconhecidamente um lugar de bênção. Bênção. Jesus disse, não jures por Jerusalém, quando ele sair de Jerusalém, para Jericó, está saindo no lugar de bênção. Jesus disse, não jures por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, não é isto? Então ele apontava para eventos futuros, com os propósitos de que Deus vai convergir todos num só povo, numa só nação. Deus vai convergir lá. Já Jericó, por outro lado, é conhecido como um lugar de maldição. Apesar de as grandes conquistas em Jericó, é conhecido por um local de maldição. Quando Josué conquista Jericó, Josué 6, 26, ele levanta, ele diz, maldito seja o homem que reconstruir Jericó. Não é isso? Com o seu filho mais velho colocará os alicerces, e com o seu filho mais novo colocará com a morte, com a vida do seu filho mais velho colocará o fundamento, e com a vida do seu filho mais novo colocará as portas. Mas se a gente dá um pulinho lá em 1 Reis 16:34, a Bíblia fala de um tal de Iléu, o tal belemita, que mesmo sabendo das promessas que existia sobre Jericó, o belemita resolve reconstruir Jericó. E a Bíblia diz em 1 Reis que ele lançou os alicerces à custa da vida do filho mais velho, Abirão, e instalou as portas da cidade com a vida do filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então Jericó aqui significa um lugar de maldição. E Jesus está dizendo na parábola que aquele homem descia de um lugar de bênção para um local de maldição. Mas Jesus está falando também que o sacerdote descia também para onde? De um lugar de bênção para um lugar de maldição. E por isso que o sacerdote não pôde fazer nada.
Aí Jesus vai mais à frente, a parábola vai mais à frente, o levita também descia para Jericó. O levita também não pôde fazer nada. E aí entra o samaritano. O samaritano já é o contrário. O samaritano não descia, o samaritano seguia de viagem. E se você olhar os pontos geográficos, tudo que dá para entender aqui é que o samaritano, se ele seguia de viagem, ele não estava descendo. Então ele só poderia estar subindo, porque não tinha outra saída. Ele tinha que descer ou subir. E o que Jesus fez para nós? Jesus nos tirou de um lugar de maldição para um lugar de bênção. Quando você aceita Jesus, Jesus te tira do charco de lodo, te tira lá do lamaçal do pecado, te traz do charco de lodo, do lugar de maldição, para o lugar de bênção. Quando o homem toma a decisão de sair do lugar de bênção para o lugar de maldição, quais foram as consequências que o homem sofreu? Porque muitas das vezes a pessoa está aqui no lugar de bênção, ele deixa o lugar de bênção, ele não tem outro caminho para ir, só existe dois caminhos, ou o local de bênção ou o lugar de maldição. E quando você sai do lugar de bênção, você está a caminho do lugar de maldição. Você não tem outro caminho, não existe outro termo, só existe dois caminhos que a Bíblia revela. Então nós precisamos ter muito cuidado, que muitas das vezes nós saímos do lugar de maldição, vemos para o lugar da bênção, e depois que nós estamos na bênção, nós aceitamos a Jesus, confessamos a Jesus, somos batizados, e ceiamos, e largamos o lugar da bênção, e vamos para o lugar da maldição. O que você vai voltar? A comer a lavagem que você já tinha deixado. Então podemos perceber aqui que a figura do sacerdote, uma figura religiosa que Jesus escolhe, ele passa e não tem nada para oferecer. Por isso que ele passa de largo. E se formos falar que este homem representa a humanidade no pecado, que está nessa condição, porque deixou o lugar de bênção para ir para o lugar de maldição através de sua desobediência, o pecado é a grande consequência. A pergunta é, por que o sacerdote não podia fazer nada? Por quê? Ele não era sacerdote? O texto de Lucas disse que ele descia pelo mesmo caminho do espancado. Então ele estava na mesma condição do que foi espancado. Então ele não poderia fazer nada por aquele homem. Igualmente o texto diz que o levita descia pelo mesmo caminho, na mesma condição. Mesmo sendo um levita, ele não poderia fazer nada. Mas quando o samaritano entra na história, o samaritano vem para resolver o nosso problema. Amém? A Bíblia fala que o samaritano ia de viagem. Ele ia de viagem. Então ele não ia para o lugar da maldição. Porque senão a Bíblia tinha dito que ele desceria. Mas o samaritano não. O samaritano estava fazendo o caminho oposto. Que o samaritano significa a figura de Jesus, ninguém pode negar. Porque se o homem naquela condição é o homem caído, o único que tem a solução para ele é Jesus. A Bíblia diz que ele aplicou óleo e vinho, duas figuras presentes na regeneração. O vinho que celebramos a ceia, o suco de uva, figura o sangue de Jesus. Também o óleo que fala da ação do Espírito Santo, estão presentes no lavar e na regeneração do homem. O samaritano é o único que tinha essas duas coisas. Então o único que poderia fazer alguma coisa para o homem caído, para o homem, porque quando Adão caiu, ele foi espancado, ele foi tirado a roupa, deixado nu, ele foi espancado, porque se você ler o texto, a Bíblia diz que quando Deus chega e chama por ele, ele diz, ele não se apresenta diante de Deus, por quê? Estava nu.
E ele foi espancado. Ele foi deixado nu. Ele foi colocado para fora do lugar de bênção para o lugar de maldição. E ele foi deixado quase morto. Quando Jesus se introduz na história falando de si como samaritano, ele está apresentando como ele foi rejeitado pelo seu povo. Que nós não vamos falar aqui na história dos samaritanos, porque nós estamos falando na escola dominical e ficaria um assunto muito grande e eu não tenho esse tempo. Quando você vai em João, no capítulo 1, 11 e 12, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, lhe deu os direitos de se tornarem filho de Deus. Só o bom samaritano poderia fazer, e como fez algo por nós, de fazer com que nós tornássemos filhos de Deus. Efésios 2 fala que Jesus veio para convergir num só corpo, reunir num só corpo, nós a Deus, com só corpo, com Deus, os dois, os gentios e os judeus. E é aqui que Jesus está apontando para si mesmo. Mas eu creio também que o samaritano não figura apenas a pessoa de Jesus. Eu creio que ele figura um período. Um período, e vocês vão entender por quê. Se você olhar os outros personagens da minha história, eles também figuram um período. A história da humanidade pode ser dividida em 3 períodos. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que nós estamos dizendo? Que tudo começou por Adão. A morte, com Adão, mesmo sem lei, a morte passou a todos os homens. Toda a humanidade está caída e estragada desde o início, não é agora. Desde Adão a humanidade está caída e está estragada. A Bíblia diz que de Adão até Moisés, mesmo havendo a lei, a morte imperou. Com Adão, de Adão até Moisés, não tinha lei, a morte imperou. E de Moisés para cá, até Cristo, a morte imperou, mesmo tendo a lei. Vocês lembram que até Moisés os sacerdotes apareciam para todo lado? Quem sabe a história de Melquisedeque? De onde ele veio? Quem era o pai e a mãe? Ninguém sabe. Aí aparece o sogro de Jetro, também era sacerdote. Os patriarcas se passavam como sacerdote, oferecia sacrifício. Mas quem consagrou eles a sacerdotes? Nós podemos chamar esse período de período autossacerdotal. Quando Jesus fala aqui do sacerdote que não pôde fazer nada, ele está falando do primeiro período. A morte está reinando no período autossacerdócio. E não há nada instituído como a partir de Moisés, a partir de Moisés, onde Deus separou a tribo de Levi, também a morte reinou. Mesmo sendo Deus que deu a lei e separou a tribo de Levi, a morte continuou reinando. E a humanidade continuava na mesma condição. Ninguém podia fazer nada. Então Jesus introduz a figura do levita. E a figura do levita era diferente do sacerdote. Embora todo sacerdote fosse levita, nem todo levita era sacerdote. Todo pastor é diácono, mas nem todo diácono é pastor. Um exemplo. Quem nasce em Governador Valadares é o quê? Valadarense. Mas quem nasce na região de Valadares não é valadarense. É mineiro. Quem nasce em Valadares é mineiro, mas quem nasce em outra cidade não é valadarense, mas continua sendo mineiro. Quem nasce em Jundiaí é jundiaiense, mas quem nasce em Marília é paulista, mas não é jundiaiense. Não é certo? Então é algo menor dentro de algo menor. Assim era os levitas. Era algo menor dentro de algo maior. Não é isso? E então a classe sacerdotal era este algo menor, né?
Mas quando ele mexe só no levita, sem falar do sacerdote, Jesus diz que ele é aquele cara que sacrificava no templo, que oferecia sacrifício, e eles foram classificados como os mestres da lei. Os mestres da lei de Moisés. Então a Bíblia diz que, então no primeiro período nós podemos dizer que vai de Adão a Moisés, e João disse o seguinte, 1,17, pois a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então nós temos 3 períodos que eu disse, o primeiro de Adão a Moisés, o segundo de Moisés a Jesus, não é isto? Então nós estamos no período de Jesus. E esse período é o que nós precisamos entender, que Jesus, esse terceiro período, envolve não só a primeira vinda de Cristo, mas também a segunda vinda, que quando ele diz, o samaritano fala ao dono da hospedaria, eu estou te dando 2 denários até que eu volte, ele está dizendo que eu vou me ausentar, eu confio que você vai cuidar da hospedaria, até que eu volte, eu confio que você vai cuidar da humanidade, até que eu volte. Então ele deixou a hospedaria aos cuidados do hospedeiro. E quem que é o hospedeiro? O Espírito Santo. Então, isso é que nós precisamos entender hoje. Se você sair daqui entendendo isto hoje, que Jesus subiu e deixou, a parábola do samaritano nos diz, Jesus subiu e deixou o outro igual em essência, para que ele cuide da hospedaria até que ele volte. Nós estamos neste período. Amém? Eu vejo vários elementos escatológicos aqui nesse texto, mas nós não vamos entrar nele, porque esse não é o nosso assunto. Vamos ao que interessa então, né? O período sacerdotal já se foi. O período Levi se foi. Nós não vivemos, não temos interesse, mas a gente precisa saber dele. O que nós precisamos entender e saber é que nós vivemos no período samaritano. É aquele que veio resolver o meu problema e o seu até que ele volte. Até que ele volte. O período de sua ausência, ele deixou basicamente 2 coisas relevantes para esse período de ausência dele. Ele deixou, depois que eu socorro você, o trabalho tem que continuar na hospedaria. Marli, depois que eu te socorri, o trabalho tem que continuar na hospedaria. Eu não socorri você só para você ficar sentada aí, não. Jesus está dizendo, eu socorri você porque o trabalho da hospedaria precisa continuar. Zete, eu te socorri, não foi para você ficar sentada também não, Zete. O trabalho da hospedaria tem que continuar. Muitos outros feridos virão, Zete. E você tem que hospedar eles e cuidar da ferida deles, Zete. Manuel, você também está na hospedaria, Manuel. Você tem que cuidar, Manuel, daqueles que chegaram enfermos, daqueles que chegaram machucados. Você, Manuel, tem que ter vinho e azeite e atadura para colocar nas feridas daquele que chegar, Manuel. Juraci, cadê o azeite, Juraci? Cadê o óleo e as ataduras? Enche o seu embornal, Juraci. Eu vou te mandar, Juraci, muitos machucados e feridos. Então encha o seu embornal de azeite, de vinho e de ataduras, Juraci. Michel, cadê a sua bolsa, Michel? Encha ela de ataduras, de óleo, de vinho, Michel. O mundo está doente, Michel. O mundo está ferido. O trabalho na hospedaria tem que continuar. Aleluias. Eu também creio que há um lugar onde aquilo que o próprio Jesus começa e continua, eu creio que esse lugar é a figura da igreja. A igreja é a hospedaria. Mas ele diz que alguém tem que cuidar da hospedaria, alguém tem que mandar nesse negócio aqui.
quem manda nesse negócio aqui é o hospedeiro. Nós só somos auxiliares, ajudadores do hospedeiro. O hospedeiro está dentro de nós. Nós precisamos ajudar ele. Ele não faz o trabalho dele sozinho. Nem você faz o seu trabalho sozinho. Você precisa do ajudador, do outro, que é igual em essência, em qualidade, para fazer o trabalho da hospedaria. Acorda, acorda, igreja, vamos fazer o trabalho de hospedaria. Isso aqui é uma hospedaria, é um hospital que vamos recorrer. Porque Jesus disse: eu vou enviar o outro, o ajudador, alguém que continua aquilo que eu comecei. Isso significa que depois que entendemos a salvação que Jesus realizou, a doutrina mais importante que nós precisamos entender, se quisermos que essa obra seja concluída, nós precisamos entender e conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Isso é muito forte para nós. Nós precisamos estar preparados para suportar o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer através da minha vida, através da sua vida. Aleluia. Quando nós reconhecemos e entendemos a pessoa e a obra do Espírito Santo, agora Ele nos leva a outro lugar, aonde reconhecemos que nós permanecemos nele e Ele permaneceu em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito para que nós sejamos levados a um outro patamar, a um nível maior. Aquilo que Jesus disse: as obras que eu fiz, vocês as farão com muito mais e com mais qualidade. Amém? Aí começamos a missão desde o arrependimento, o novo nascimento, mudança de vida e transformação, e dar continuidade ao que Jesus começou. Jesus não fez toda a obra, porque senão Ele não precisava enviar o outro. E para terminar, mas como o Espírito Santo faz essa obra? Romanos 8:26 diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, nós precisamos entender que a obra do Espírito Santo não é unilateral. O Espírito Santo precisa de mim, precisa de você. E você e eu precisamos do Espírito Santo para fazer essa obra. O problema é que tem muitos crentes folgados que senta e fica assim, olha, clamando: Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo. Sentado esperando o que vai acontecer. Como vai acontecer algo se você não interage? Como? O Espírito Santo não vai fazer a obra dele sozinho. Você precisa se interagir. Eu tenho uma passagem na Bíblia muito interessante, que é do rio de Deus. O anjo pega o homem, o profeta, e leva no rio, e mede 1000 covos. Ele entra rio adentro, 1000 covos, a água dá no joelhos. Mede mais 1000 covos, ou que seja 500 metros, a água dá nos joelhos. Mais 1000 metros, mais 1000 covos, 500 metros, a água dá na cintura. Você já imaginou andar rio acima, 1500 metros com a água na cintura? Mede mais 1000 covos, a água dá. É isso que o Espírito Santo quer de nós.
Quando você chega num momento que você não tem mais aonde tocar o seu pé, quando o rio chega a uma profundidade que você não consegue tocar mais o seu pé, aí você está à mercê do Espírito Santo. Você não dirige mais a sua vida, é o Espírito Santo que dirige a sua vida. É Ele que te leva, é Ele que te controla para onde quer que Ele vá. Por isso que Jesus disse, se nós temos que se tornar como uma criança. Sabe por quê? Porque uma criança não tem controle do que ela faz, é você que leva. E assim é o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo quer que nós percamos o controle, e que nós estamos no rio de Deus, aonde os seus pés não tocam mais o chão, e você ali, é o rio que te controla, é o Espírito Santo Deus que te controla. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio nos ajudar. Ele não veio fazer a obra por nós. Ele veio nos ajudar. Tem uma passagem na Bíblia também muito interessante, que quando Paulo está preparando para ir, se não me engano, para Bitínia, o Espírito Santo diz para ele, passa a Macedônia. O Espírito Santo é que estava ajudando a eles para onde ia. Nós precisamos interagir com o Espírito Santo, porque se nós não interagirmos, nós jamais vamos ser sensíveis ao que o Espírito Santo falar conosco. Vai entrar aqui e sair aqui. Se entrar. Porque a Bíblia diz que nós não entristeça o Espírito Santo, porque quer dizer que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Michel, se eu te entristecer, você vai ficar perto de mim? Então, se você entristece o Espírito Santo, pode ter certeza que Ele te deixa sozinho. Então, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para te substituir, não. Ele não veio para me substituir. Ele veio para pegar de um lado aqui e eu pegar do outro. Nós dois vamos carregar. O Espírito Santo, ele poderia, mas ele não vai fazer. Isso aqui é muito pesado, não é? Mas suponhamos que fosse muito pesado. Eu pego de um lado, o Espírito Santo pega do outro e vamos carregar. É como se fosse isso aqui muito pesado, eu chamo, Michel, me ajuda aqui para pegar. E nós dois pegamos, cada um leva metade. Ele não vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E é aqui que muitas pessoas bagunçam as coisas. Tem muitas pessoas que querem os dons do Espírito Santo, mas não querem fazer nada por isso. Não querem fazer nada. Se você não fizer a sua parte, o Espírito Santo não vai fazer mesmo a dele. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Se devemos buscar com zelo, que significa que os dons espirituais estão disponíveis para nós. Não foi só para o tempo dos apóstolos, como muitos pregam. Eles estão disponíveis para nós. É nós que buscamos. Mas a Bíblia também diz que Ele distribui conforme lhe apraz. Por que é conforme lhe apraz? É conforme a sua busca e é conforme ao desejo do seu coração. Para que você quer o dom de cura? Para curar. Mas qual o desejo do seu coração? É que as pessoas sejam curadas ou que você seja visto? Para que você quer o dom de revelação? É para você ajudar alguém ou é para você expor alguém? Para que você quer o dom de aconselhar alguém? É para você aconselhar ou para você fofocar da vida dele? Sair contando para todo mundo que ele te contou. Mas ele não distribui para quem não busca. O Espírito Santo só faz a parte dele se você fizer a sua. Amém? Vamos colocar de pé. Irmão, como eu disse, seria uma mensagem um pouco técnica. E na próxima vez que eu quero finalizar esse assunto, eu quero falar sobre como nós vamos interagir com esse Espírito Santo. Amém? A minha oração ao Senhor nessa manhã é que nós saiamos daqui sabendo que Deus nos deu um penhor, um presente tão grande que nós precisamos cuidar dele com todo o carinho, porque Ele está dentro de mim e dentro de você, e Ele fica entristecido
E nós precisamos ajudar a Ele para que Ele possa ser ajudado. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não conhece esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu creio que não, porque todos são conhecidos. Então, eu quero orar por você, para que esse Espírito Santo de Deus, que está dentro de mim e dentro de você, que Ele venha realmente fazer morada dentro de mim e dentro de você. E que Ele venha cada dia se sentir mais feliz, mais abraçado por mim e por você. E que nós tenhamos a sensibilidade de buscá-lo, de tratá-lo com carinho, para que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir quando Ele falar conosco. Porque Ele fala, a Bíblia diz que Ele fala. Se você quiser vir à frente, venha. Se você não quiser, pode ficar onde você está mesmo. Só coloque a mão no seu coração. Nós vamos estar orando por você. Pastora Marli, faz favor, venha orar aqui pela Janaína, Michel, por favor. Tem mais alguém que quer vir à frente? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã, por esse culto que nos deste, Senhor. Queremos te agradecer pelo Espírito Santo que tu nos deste, Senhor, que habita em nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a ter mais sensibilidade contigo. Nós não queremos te entristecer, Espírito Santo. Nós queremos ter comunhão plena contigo. Nós queremos ser direcionados por ti, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, colocar a nossa vida diante de ti, Senhor, para que o Senhor possa dirigir, Senhor, como nós estivéssemos num grande lago, Senhor, à mercê, Senhor, à mercê do teu amor, da tua misericórdia, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar, a nos leva a um alto grau de comunhão com Cristo, Senhor. Nos leva a níveis maiores de comunhão, Pai. Oh, Espírito Santo, nos ajude para a louvor e glória do nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém.